Graças e paz, meus queridos, ó, o Pastor Raul aqui, e hoje eu trago o review de uma obra que eu tenho a obrigação de ter trazido antes para vocês. É uma obra magnífica, é uma obra assim que me surpreendeu e em alguns casos me emocionou e serviu para eu aprender a lidar, principalmente como pastor, eu aprender a lidar com algumas situações que geralmente são difíceis hoje. Estou falando da obra da Edições Vida Nova, Jonathan Edwards, uma antologia. É uma coleção de escritos públicos e pessoais de um dos maiores teólogos que a gente já viu. Por que eu digo isso? Jonathan Edwards, por mais que a turma da Lacrate aí tá querendo colocar na conta dele coisa que não tem nada a ver, ele era um homem que ele produzia mais de 3.000 páginas de teologia por ano. Gente, é praticamente uma Bíblia. A Bíblia NAA, se eu não me engano, são 2.500 páginas. É mais do que uma Bíblia ele produzia de teologia, ou seja, é muita coisa. A gente fala 3.000 páginas, a gente não tem noção do tamanho do calhamaço. Outra coisa, lembra, sabe aquele calhamaço de folha sulfite? Então, aquele calhamaço são 500 folhas. Isso significa que são quantas? 6 chumaços daquele de folha sulfite. Ou seja, é muita coisa de papel A4 que a gente costuma comprar. Ou seja, é muita coisa, é muito material, é uma produção muito vasta de teologia. E é nessas horas que a gente agradece por termos aqui no Brasil o Instituto Jonathan Edwards, né, onde nós temos o nosso querido Heber Campos Júnior, tá? Que é uma pessoa extraordinária, que participou do especial da Reforma com a gente ano passado. Vamos ver se ele vai estar agora em outubro no nosso especial da Reforma. Aguarde, que tem bastante coisa vindo aí. Mas Jonathan Edwards, uma antologia, escritos públicos e pessoais, é uma coletânea editada por John A. Smith, Harry S. Stout e Kenneth P. McKenna, que reúne várias obras deste teólogo. Então vamos dar uma olhada no livro em si. Vamos ver algumas recomendações. Jonathan Edwards permanece inigualável entre os teólogos norte-americanos. Essa coletânea exemplifica as qualidades que o distinguem: eloquência, conhecimento do coração humano e paixão metafísica pela complexa beleza existente na natureza, em Deus e no ser em geral. Gerald R. McDermott. A mais abrangente antologia já feita de textos de Edwards em um único volume. Aí tem a American Literature e a Booklist também fizeram suas recomendações. Uma folha de rosto simples, Jonathan Edwards, uma antologia, escritos públicos e pessoais, John A. Smith, Harry S. Stout, Kenneth McKenna. Tradução do Márcio Loureiro Redondo. Qual o nome e o título original? A Jonathan Edwards Reader. Olha só, um leitor de Jonathan Edwards. A direção executiva, coordenação editorial, edição de texto. Essa obra aqui, ó, a Jonathan Edwards Reader, ela é de 1995 pela Yale University. Se eu não me engano, é a Yale University que eles têm um site, pessoal, onde eles fizeram um tipo de uma bíblia de estudo com os escritos de Edwards. Então você tem o texto bíblico e naquele lado onde ele comenta alguma coisa, você tem comentários. É muito legal. Sumário. Ó, e aqui eu separei algumas coisas para a gente ver. Então nós temos a introdução pelos editores, a cronologia da vida do Edwards e uma leitura adicional. Aqui são dicas para você se aprofundar mais na obra desse grande teólogo. Aí vem Carta sobre a Aranha, de 1723, Sobre o Ser, 1721, Beleza do Mundo, 1725, Imagens de Coisas Divinas, 1728, A Mente, 1723, Notas sobre o Apocalipse, iniciadas em 1723, Uma Narrativa Fiel da Surpreendente Obra de Deus, 1737. Aí nós temos 3 sermões dele, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado, Uma Luz Divina e Sobrenatural, Uma História da Obra de Redenção, Sermão 1. Aí nós temos Afeições Religiosas, de 1746, e aqui um relato que me ensinou muito para lidar com algumas situações, que é o quê? O caso do livro Impróprio, tá bom? Aí vem Uma Humilde Investigação, Liberdade da Vontade, Pecado Original, a Natureza da Verdadeira Virtude.
tá? E tem mais aqui, ó, escritos pessoais, o diário dele, resoluções, apóstrofe a Sarah Pierpont, narrativa pessoal, recibo da escrava Vênus. Isso daqui é muito lindo vocês lerem, tá na página 335, a gente vai dar uma olhada, tá? Eu vou mostrar para vocês, porque falam muito, né? A Lacrate fica falando, mas Jonathan Edwards tinha escravo. Vamos ver, né? Aí nós temos cartas a Timothy Edwards, a George Whitefield, uma carta de 12 de fevereiro de 1739 até 1740, a Moses Lyman, Joseph Bellamy, Sarah Pierpont Edwards, a Thomas Foxcroft, Estelle Edwards Burr, a Thomas Prince, aos curadores da College of New Jersey e um índice remissivo. Vamos dar uma olhada aqui na introdução. Jonathan Edwards, 1703-1758, foi o maior teólogo e filósofo dos Estados Unidos na época em que ainda era colônia inglesa. Durante a vida atuou como professor, pastor, avivalista, missionário e presidente de faculdade. No processo de se estabelecer como um dos clérigos mais influentes do mundo religioso anglo-americano, além do impacto que teve em sua própria época, seu trabalho e vida continuam a impressionar e enriquecer gerações de estudiosos que encontram nos escritos de Edwards as chaves para entender o passado e o próprio presente. Edwards é a personagem religiosa por excelência em um tempo em que a religião predominava. A Revolução de 1776 ainda não estava no horizonte na época de sua morte. Em 1758, embora o ethos democrático individualista que as caracterizaria estivesse em dores de parto. O mundo de Edwards foi, em grande medida, um mundo construído pelos puritanos. Tá bom? Então, olha só. Destes, ele herdou o desafio supremo de conciliar toda a vida e o conhecimento com os ditames da lei de Deus encontrados nas Escrituras e na natureza. Ainda assim, como acontece com todos os gênios, não se limitou a aceitar sem questionamento as verdades recebidas do passado. No decorrer de uma carreira de 4 décadas, ele remodelou e reformulou uma cosmovisão puritana do século XVII, em algo totalmente diferente, algo que, pelos padrões esclarecidos do século XVIII, era moderno e peculiarmente seu. Em uma cultura puritana que não era dada a atividades seculares ou à literatura, a teologia era necessariamente o meio artístico e intelectual usado para expressar as ideias mais elevadas da cultura. Em Jonathan Edwards, a clássica biografia escrita por Perry Miller, o autor comparou Edwards a um Milton americano. A teologia era o meio de expressão de Edwards, tão certo quanto o verso branco era o meio de Milton. E aqui vai continuar a introdução. E aqui vai explicar cada uma das obras que estão aqui, tá? Então, aqui já começa no primeiro... Terminou a introdução, a gente tem a cronologia da vida de Edwards. Em 5 de outubro, nasce em East Windsor, na colônia de Connecticut, nasce Jonathan Edwards. Aí, em 1716, ele é aluno de graduação no Yale College e vai vindo, ó. 1729, em fevereiro, Edwards se torna pastor titular da igreja em Northampton, após a morte de Solomon Stoddard. 1731, prega e publica em Boston o sermão God Glorified in the Work of the Redemption. Deus glorificado na obra da redenção. Iniciam-se os avivamentos locais no Vale de Connecticut. Uma luz divina e sobrenatural. Em 1737, uma narrativa fiel surpreendente sobre Deus. Então aqui vai ter todos os pontos importantes da vida dele, tá bom? History, em 1739, ele prega a história da obra da redenção, publicado em 1774. Provável composição de narrativa pessoal. 1740. Primeiro périplo de George Whitefield pela Nova Inglaterra. Pecadores nas mãos do Deus irado. Distinguishing Marks of the Work of the Spirit of God. Marcas distintivas da obra do Santo Deus. E aí vem, em 1758, Pecado Original. Em janeiro, ele assume o cargo de presidente do College of New Jersey. Em 22 de março, morre em decorrência de uma inoculação de varíola. Ele morreu de varíola. Leitura adicional, aqui para vocês aprenderem mais a respeito dele. E aí começa com o primeiro texto, que é o Carta sobre a Aranha.
Prezado Senhor, no pós-escrito de sua carta, meu Pai, o Senhor manifesta a disposição de tomar conhecimento de qualquer outra coisa que ele tenha observado na natureza seja digna de nota. Aquilo que é assunto das linhas seguintes foi por ele bem decidido. Ele me incumbiu de escrever o relato, uma vez que tive a vantagem de fazer observações mais simples. Se o Senhor entender que elas não merecem comentário, queira com a sua grandeza e bondade ignorá-las, deixá-las de lado. São algumas coisas que vi com satisfação acerca das atividades maravilhosas e curiosas da aranha. Embora tudo que diga respeito a esse inseto seja admirável, assim mesmo há alguns fenômenos relacionados a ele que são ainda mais particularmente maravilhosos. Aqui, nós temos cartas sobre a aranha, prezado senhor. Aí nós temos algumas notas em cada texto. A carta foi, com quase toda certeza, dirigida ao juiz Paul Dudley, membro da Real Sociedade de Londres e juiz auxiliar Tribunal Superior do Estado de Massachusetts. Ao que parece, Edwards esperava que sua carta fosse publicada no Philosophical Transactions, periódico da Real Sociedade. Todos que estão acostumados com o campo sabem que as aranhas movem pelo ar e de uma árvore para outra, às vezes a uma distância de 5 ou 6 varas. Aqui, a vara é uma antiga medida inglesa que equivale aproximadamente a 5 metros, 5 ou 6 varas, portanto, a 25 ou 30 metros. Olha aqui, com desenho e tudo. Mas vi que isso é feito, embora não tenha visto como elas fazem. Por isso, Senhor, posso ver que a teia da figura 3 é separada e não unida à cauda da aranha, enquanto a teia está saindo da aranha. A beleza do mundo, imagens de coisas divinas. Que as coisas do mundo são ordenadas e projetadas para serem sombra de coisas espirituais é algo que fica evidente quando o apóstolo sustenta verdades espirituais com base naquelas coisas. 1 Coríntios 15, 36. Tolo, aquilo que semeias não nasce a menos que morra. Se a semeadura e a germinação das sementes não tivessem sido propositadamente ordenadas para que tivessem harmonia com a ressurreição, não poderia haver nenhum tipo de argumento naquilo que o apóstolo afirma, seja para sustentar a ressurreição em si, ou como ela ocorre, seja para sustentar sua certeza, probabilidade ou possibilidade. Veja como argumento do apóstolo sobre a validade de um testamento e assim fundamentado em Hebreus 9, 16, 17. Também fica evidente e admite-se que há uma grande e notável similaridade das obras de Deus. Há uma semelhança maravilhosa dos efeitos que Deus produz e consentimentalidade em sua maneira de operar em uma coisa e outra, por toda a natureza. Isso é bem observável no mundo visível. Por esse motivo, admite-se que Deus propositalmente faça e ordene que uma coisa esteja em harmonia e congruência com outra. E nesse caso, por que não deveríamos supor que ele faz o inferior uma imitação do superior, o material uma imitação do espiritual, para que, de propósito, tenham semelhança com eles e sejam sombra deles? Imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Vemos que até do modo material, Deus faz uma parte do mundo estar estranhamente em conformidade com outra, e por que não é razoável supor que ele faz a totalidade como sombra do mundo espiritual? Olha só, engraçado, né? Aqui ele está tratando do ser humano ser a imagem e semelhança de Deus. Mas como entender essa imagem e semelhança de Deus? Nós vemos uma interpretação errática hoje de que essa imagem e semelhança de Deus nos coloca como super seres, ou seja, os cristãos com poderes especiais como Superman. E não é assim. Lá no nosso seminário, no Seminário Teológico Nascido de Novo, você vai aprender como aconteceu a criação, vai entender que existe o mundo espiritual, o mundo material, como aconteceu a criação do mundo espiritual, do mundo material, como funciona a questão do tempo, por exemplo. Você sabia que Deus
ele é um ser atemporal. Por isso que Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são eternos antes e depois, porque não existia tempo. O Senhor criou até mesmo o tempo, e não apenas a sensação de passagem de tempo. Então isso precisa ser estudado, a questão da Trindade. Pastor, existe aí uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo? Não, não existe hierarquia. Como assim? Se o Pai mandou o Pai e o Filho mandaram o Espírito Santo? A questão são funções. Cada um tem a sua função, está estipulado em comum acordo pelos três, tá bem? E cada um tem a sua função. Eu e você, se nós dois dividirmos funções, eu não dou 10 minutos para eu estar me intrometendo na tua função e você se intrometendo na minha. Mas por quê? Porque nós somos imperfeitos. Deus não é imperfeito. Tá bom? Ele é perfeito. Então, se cada um tem a sua função, eles vão executar perfeitamente. Então isso é muito importante que vocês entendam e a gente ensina isso nos mínimos detalhes na formação completa em teologia do Nascido de Novo, onde vocês vão aprender do básico ao avançado da teologia e sem contaminação liberal, sem mentiraiada liberal, mas com verdade, com retidão, com aquilo que é correto, tá bom? Com aquilo que é escravo da Escritura. Então é uma teologia interdenominacional, então você que é arminiano, continuista, pentecostal, você que é calvinista, cessacionista, reformado, é para você, para qualquer um de vocês, porque lá nós vamos te ensinar a produzir teologia, a entender a Escritura como ela tem que ser entendida, a aplicar na tua vida e, logicamente, transmitir esse conhecimento, tá bom? Vem estudar com a gente, link está aqui na descrição ou no QR Code aqui na tela. Não se esquece. Formação completa em Teologia do Nascido de Novo. Vem estudar aqui no Seminário Nascido de Novo. Vamos continuar aqui. Então, beleza do mundo. Imagens das coisas divinas, né? Sermões. Aqui nós entramos na parte onde nós temos os sermões. Pecadores nas mãos de um Deus irado, que é um sermão muito conhecido dele. É uma obra magnífica que foi publicada em 1741. O pé deles escorregará no devido tempo, Deuteronômio 32, 35. Este versículo apresenta a ameaça da vingança de Deus sobre os israelitas ímpios e incrédulos, que eram o povo visível de Deus vivendo sobre os meios de graça, e que, apesar de todas as obras maravilhosas realizadas por Deus em favor daquele povo, ainda permaneciam no expresso do versículo 28. Destituídos de conselho, sem nenhum entendimento neles, e que, apesar de todos os cuidados do céu, produziram frutos amargos e venenosos, como se vê nos 2 versículos que precedem o texto. A declaração que escolhi para o meu texto, o pé deles escorregará no devido tempo, parece deixar implícitas as seguintes questões relacionadas ao castigo e à destruição a que esses ímpios israelitas estavam sujeitos. Primeiro, que eles estavam sempre sujeitos à destruição, assim como aquele que fica de pé ou caminha em lugares escorregadios está sempre sujeito à queda. Isso fica implícito na maneira que a destruição lhe sobrevém, sendo retratada pelo escorregamento de seus pés. O mesmo é dito em Salmo 73, 18. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lançaste à destruição. Isso deixa implícito que eles sempre estavam sujeitos à destruição repentina e inesperada, assim como aquele que anda em lugares escorregadios está sujeito a cair a todo momento. Em determinado momento, ele não consegue prever se no momento seguinte permanecerá em pé ou cairá. E quando ele cai, cai de imediato, sem aviso. Isto também é expresso em Salmo 73, 18 e 19. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste à destruição, como são levados à ruína em um instante. Tá, olha, doutrina, tá o sermão aqui. Afeições religiosas. Aí tem um prefácio do autor e aí a primeira parte, sobre a natureza das afeições e sua importância da religião. Aí que tá. Esse livro aqui, ele precisava ser lido tanto por reformados, quanto por pentecostais, tanto por carismáticos. Por quê? Porque é um livro que ele vai tratar o quê? Dessa parte sentimental
da religião, né? Ou seja, das manifestações de Deus. Ele vai tratar de uma maneira magnífica a respeito do chamado avivamento. É um material magnífico, tá? Bom, só podia ser do Edwards mesmo. Agora, o caso do livro impróprio. Aqui estão incluídos os depoimentos contra Oliver Warner, dado na primavera de 1744. Lembra que ele vem de uma comunidade que leva em conta um pensamento puritano. O que é o pensamento puritano? É viver de acordo com a Escritura e pronto. A Escritura em primeiro lugar. Então imagine quando alguém aparece com um livro que não é lá muito indicado, né? Rebecca Strong prestou depoimento de que há cerca de 5 anos a se completarem no próximo mês de maio, Charles Wright, Timothy Root e Timothy Root entraram na loja e que ela os viu com um livro que os havia instigado. Moses Sheldon perguntou se tínhamos visto um livro como esse, mencionando-o pelo nome. Julgando pelas ilustrações que lhe pareciam ser partes do corpo de uma mulher, ela tinha visto o livro na casa do Dr. Samuel Mather. Timothy Root e Simeon Root e Moses Sheldon, muitas vezes conversando disfarçadamente sobre um livro, se referiram com gracejo a uma Bíblia, e que ela concluiu ser aquele livro. Ao conversarem sobre o livro, falavam sobre mulheres e meninas, e se viram e olharam para mim e disseram: você não precisava ficar chocada. Nós sabemos tanto quanto você a respeito de vocês mulheres e sabemos ainda mais. Quando ele, Moses Sheldon, indagou sobre o livro, ele me perguntou se não era aquele um, e eu lhe dissera que era. Pois é, ele disse, aquele era o livro que tínhamos aqui, o livro que você costumava guardar e que eu li de ponta a ponta. O tio Moses disse que Noah Baker estava com o livro e o guardava no forro do casaco. Sarah Baker o encontrou e deu à sua mãe. Moses Sheldon e aqueles dois da família Root e Charles Wright, principalmente Timothy Root e Charles Wright, costumavam falar muito dessas coisas sobre as quais suponho que esses livros tratam. Vocês já entenderam que tipo de livro era? Eram livros de parteiras, livros de saúde feminina. Tá? Naquela época, nós não tínhamos uma literatura pornográfica, digamos assim. Então, eles pegavam livros medicinais e os homens ficavam vendo aquilo e se excitavam porque ali tinham representações do corpo feminino. Então, o que acontece? Esse livro foi visto e aqui vai mostrar para vocês tudo o que aconteceu ali a respeito desse livro. Documentos sobre rapazes lerem livros de parteiras, o desprezo deles pela igreja e etc. Tá? Então, isso daqui me ensinou muito como agir, como era a mentalidade puritana na época, em uma época onde os nossos filhos estão escravos da pornografia. Olha só, não sei se você sabe, mas a Starlink ela doou várias antenas para tribos indígenas que não tinham acesso à internet. Sabe o que aconteceu? Os índios, eles deixaram de caçar, de trabalhar, de sair de casa e ficavam sem parar, eles ficaram viciados em pornografia. Exatamente. Em ficar vendo pornografia na internet ou em redes sociais. Então, olha só o perigo disso. Isso é a versão moderna desses livros aqui. Porque se você perceber aqui, documentos sobre rapazes lerem livros de parteiras, ou seja, estarem expostos à pornografia e o desprezo deles pela igreja, ou seja, pelas coisas de Deus. Esse texto aqui me abriu o olho, me fez pensar em muita coisa. A humilde investigação sobre as regras da palavra de Deus a respeito das qualificações necessárias para ter plenos direitos e plena comunhão na Igreja Cristã Visível, de 1749, que nós temos o prefácio. Eu me manifestar assim em público sobre esse lado da questão, o que é defendido nas páginas seguintes provavelmente será surpresa para muitos. Como é bem conhecido ao Sr. Stoddard, um teólogo tão grande e eminente, meu venerável antecessor no ofício pastoral da igreja em Northampton, bem como meu próprio avô, de maneira pública e categórica, se manifestou contrariamente à doutrina aqui sustentada. Espero, no entanto, que não seja considerado impróprio o fato de eu pensar da maneira que penso, simplesmente porque aqui divirjo dele. Embora seja muito superior e alguém cujo nome e memória devo particularmente em todos os aspectos,
tratar com grande respeito e honra. Em especial, espero que me façam justiça e eu não seja acusado de ofensa por não pensar exatamente como ele pensava, visto que ninguém mais do que ele próprio defendia a máxima bíblica e protestante de que não devemos chamar de mestre ninguém aqui na terra. Isso é, não devemos tornar a autoridade do maior e mais santo dos simples mortais o fundamento da nossa crença em qualquer doutrina da religião. Com certeza, não somos obrigados a pensar que seja infalível qualquer homem que nega totalmente ele mesmo a infalibilidade. Muito acertadamente, o Sr. Stoddard observa em seu Appeal to the Learned, Apelo aos Instruídos, página 97, que todos os protestantes concordam em que não há infalibilidade em Roma, e que desde os dias dos apóstolos ninguém tem pretensão a isso. E na introdução de seu sermão, ele insiste no mesmo assunto, a saber, examinarmos as opiniões de nossos antepassados não implica falta do devido respeito a eles. Aí vem a questão declarada, explicada, olha, a questão principal, né? Uma investigação cuidadosa e precisa sobre as noções modernas vigentes daquela liberdade da vontade que é supostamente essencial para a agência moral, a virtude e o mal, a recompensa e o castigo, o louvor e a censura. Escritos pessoais, aqui são trechos do diário. Então, 18 de dezembro de 1722, quarta-feira, 2 de janeiro. Olha aqui, ó, vamos ver quarta-feira, 2 de janeiro, o que ele disse. Desanimado, descobri por experiência, a qual me permite tomar resoluções e fazer o que eu quero com um grande número de esquemas, que, sem os movimentos do Espírito de Deus, tudo é nada e sem propósito algum, porque se o Espírito de Deus estivesse sempre tão afastado de mim, como na semana passada, não obstante tudo o que eu faça, eu não cresceria, mas definharia e desapareceria miseravelmente. Não há segurança em mim mesmo. É inútil tomar resoluções a menos que dependamos da graça de Deus. Pois, se não fosse por sua mera graça, alguém poderia ter um homem muito bom em um dia, um homem muito ímpio do outro. Também descobri por experiência que não há como adivinhar os fins da providência, em particular as dispensações comigo, a não ser que aflições vêm como correções para o pecado. E ao depararmos com elas, Deus pretende que olhemos para nossos caminhos passados e percebamos em que temos errado. E lamentemos aquele pecado específico e todos os nossos pecados antes dele, sabendo também que todas as coisas devem contribuir para o nosso bem, mas na verdade sem saber de que maneira, senão confiando em Deus. Isso aqui é muito interessante. Entender a vontade de Deus. Ou seja, que tudo contribui para o nosso bem, mas sem saber de que maneira determinadas coisas contribuem para o nosso bem. É muito doloroso a gente ouvir isso, porque o conceito que nós temos de bem é coisa que nos dá luxo, aquilo que é de acordo com a nossa crença. E muitas, para não falar todas as vezes, o bem verdadeiro é totalmente o contrário do que nós queremos, do que nós achamos. Então, é uma observação magnífica de Edwards aqui, né? Ó, O Recibo da Escrava Vênus, de 1731. Saibam todos os homens que por este instrumento eu, Richard Perkins, de Newport, condado de Newport e colônia de Rhode Island, etc., marinheiro, pela soma de 80 libras em moeda vigente legal da referida colônia, que antes da selagem e entrega me foram plena e devidamente pagas em mãos por Jonathan Edwards de Northampton, condado de Hampshire, província de Massachusetts Bay, no notariado de Nova Inglaterra, cujo recibo de negociação, venda e entrega reconheço por meio deste instrumento, dando plena e total quitação ao referido Jonathan Edwards, seus herdeiros, executores, administradores e beneficiários, e eu, o referido Richard Perkins, por meio deste negócio, vendo e entrego ao referido Jonathan Edwards uma moça preta de nome Vênus, com 14 anos de idade mais ou menos, para que o referido Jonathan Edwards, seus herdeiros, executores e beneficiários, tenham e retenham para sempre a referida moça preta de nome Vênus, para uso e benefício
do referido Jonathan Edwards e de seus herdeiros, executores e beneficiários, e por meio deste eu, referido Richard Perkins, por mim, seus herdeiros, executores, administradores, afirmo solenemente e me responsabilizo com o referido Jonathan Edwards, seus herdeiros, executores, administradores e beneficiários, por este instrumento que eu, por ocasião da selagem deste instrumento e da entrega da referida moça, tenho em meu próprio nome direito líquido e certo, plenos poderes, etc., e autoridade legal para negociar, vender e entregar a referida moça de nome Vênus ao referido Jonathan Edwards, da forma retromencionada, e que o referido Richard Perkins, seus herdeiros, garantirá e defenderá a posse da referida moça de nome Vênus pelo referido Jonathan Edwards, seus herdeiros, executores, em face de qualquer ação judicial contestatória, em testemunho que eu dito, soberano Richard Perkins, selado e entregue em nossa presença. Sim, Jonathan Edwards, ele tinha escravos. Só que a forma como ele tratava esses escravos, e naquela época, ter escravos era normal, o que é uma aberração, graças a Deus, hoje. Para a gente é impensável uma pessoa dominar a outra completamente, ser dono da vida de outra pessoa. É uma coisa simplesmente inconcebível. Mas a forma como ele agia com essa pessoa é o que valia na época. Tá? Então, ele sendo cristão, ele não era um senhor de escravos daqueles que massacrava e etc. Tá bom? O que naquela época é uma visão. Hoje, graças a Deus, isso é inconcebível. Qualquer tipo de cessão de liberdade, qualquer tipo de escravidão. George Whitefield, Northampton, Nova Inglaterra, 12 de fevereiro. Reverendíssimo Senhor, meu pedido ao Senhor é que em sua planejada viagem pela Nova Inglaterra, no próximo verão, o Senhor se digne a visitar Northampton. Espero que não seja apenas por curiosidade que desejo ver e ouvir o Senhor aqui, mas entendo, pelo que ouvi, que o Senhor é aquele que tem a bênção do céu a acompanhá-lo, aonde quer que vá. Eu tenho grande desejo de, se for a vontade de Deus, que essa bênção que acompanha sua pessoa e trabalho desçam sobre essa cidade e entrem em minha própria casa e eu a receba em minha própria alma. Aliás, temo que o Senhor talvez fique decepcionado na Nova Inglaterra e tenha menos sucesso aqui do que em outros lugares. Nós, que vivemos em uma terra que se destacou pela luz e há muito tempo desfrutamos do Evangelho e estamos saturados com ele e o temos desprezado, somos, como eu, mais endurecidos do que a maioria daqueles lugares que o Senhor pregou até agora. Mas ainda assim, espero poder e na misericórdia de Deus, que tem se manifestado com tanto triunfo no sucesso dos trabalhos do Senhor em outros lugares, que ele enviará uma bênção com o Senhor até mesmo a nós, embora sejamos indignos dela. Aqui é uma carta que ele mandou convidando George Whitefield a se hospedar, para vir pregar na casa dele, tá bom? E aqui um índice remissivo, onde você encontra tudo, e alguns, e o Afeições Religiosas, que é o livro completo, a obra, a verdadeira obra do Espírito, Sinais e Autenticidade, e aí aqui no final a gente tem o currículo de Jonathan Edwards, o nome dos editores do livro e a contracapa. Queridos, é um personagem de época, é um homem magnífico em termos de produção teológica, mas logicamente nós temos que entender que ele é imperfeito como qualquer teólogo. Lutero, nós sabemos a posição dele em relação ao povo judeu, o que é um problema, é uma visão totalmente errada a respeito do povo judeu. Nós temos Calvino, que foi o advogado de acusação no caso contra Serveto, que resultou na condenação à morte de Serveto. Aquela época, uma condenação dessa era uma condenação, digamos assim, relativamente normal na época, o que é inconcebível para a gente. Então nós temos que ver que esses homens eles eram filhos da sua época. E naquela época, ter os seus criados, os seus escravos, era uma coisa normal. A diferença estava em quem tratava os escravos como. Entendam bem. Então espero que vocês tenham gostado do review desse livro e lembrando vocês sobre a formação completa em teologia do Nascido de Novo. Olha só, além de aprender teologia com todas as forças, em vez de aprender teologia
do básico avançado, você ganha como bônus do curso da formação completa em teologia um curso de hebraico, um curso de grego, tá? Para você aprender a fazer a sua exegese nas línguas originais. Você também vai ter um curso de crítica textual do Novo Testamento, você vai ganhar, para que você saiba quais são os melhores textos em grego para você fazer sua exegese do Novo Testamento, tá? Um curso completo de capelania com a credencial de capelão, para você poder dar assistência espiritual para quem precisa, e o grupo de aceleração do Nascido de Novo, que é o quê? Onde nós tiramos suas dúvidas do curso, te ensinando como pôr em prática tudo que você aprende. Tá bom? Então vem estudar teologia aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo, o maior seminário conservador, graças a Deus, aqui do Brasil. E nós estamos aqui para te ensinar teologia de acordo com a Escritura, independente do que acham liberais e companhia. Vem estudar com a gente, venha, tá blindado contra os falsos mestres e os falsos profetas. E como se não fosse suficiente, se você fizer a inscrição com o link que está aqui na descrição, fizer a inscrição no curso, na formação completa em teologia, em vez de pagar R$ 297, você vai pagar R$ 250. Isso é no curso todo, isso não é o valor da mensalidade. Isso é o valor do curso todo. E esse valor você ainda pode parcelar no cartão de crédito. Então vem estudar com a gente, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Deus abençoe e até o próximo review.